E aí galera do Jornal Vale, tudo bem? Mais uma vez aqui o Fábio Monteiro com vocês, compartilhando a nossa bookshelf, isto é, a nossa estante, e uma vasta bibliografia, né? Uma coleção de livros aqui que são fundamentais para a gente entender tanto a nossa história como também o nosso presente. A dica de hoje, a nossa companhia é João Pereira Coutinho, este jovem doutor, estudioso de Edmund Burke, ligado a instituições acadêmicas de Inglaterra. Detalhe, né? Ele é um português e também escreve, também mantém uma coluna na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo que, aliás, né, publicou este livrinho dele, As Ideias Conservadoras, explicadas a revolucionários e reacionários. É da editora 3 Estrelas, que é a editora da Folha de São Paulo. E por que trazer o João Pereira Coutinho? Por uma razão muito simples. A sociedade brasileira costuma confundir facilmente o conservadorismo com o reacionarismo. E aqui, ao longo de breves 8 capítulos, o João Pereira Coutinho vai nos explicar, primeiro uma introdução, depois a ideologia conservadora, o que é a imperfeição humana, qual é o sentido da realidade, os testes do tempo, uma reforma, desde que prudente, e depois a ideia de sociedade comercial, e depois vem a conclusão dos conservadores. Ok, eu posso dar uma dica rápida. Os conservadores somos aqueles que de fato privilegiam hábitos, costumes e tradições e um conhecimento que já foi testado. Portanto, se deu certo até aqui, basta manter para que a gente consiga então prosperidade, produtividade e eficiência. Os revolucionários somos aqueles que acreditam que as coisas como estão naturalmente não são assim e, portanto, elas podem ser transformadas. A história é também uma questão de fabricação e construção social. Agora, os reacionários são aqueles que acreditam que as coisas como estão uma droga. O presente não pode ser como é. Portanto, o que nós temos que fazer é dar marcha ré. Ou seja, eles acreditam que são capazes de negar a realidade presente e voltar a um passado ideal. E aí, necessariamente, alguém vai sofrer nessa história. Tá certo? Portanto, fica a dica aqui para vocês, João Pereira Coutinho com as ideias conservadoras. Muito bem explicadas, tintim por tintim, num livro bastante breve e muito esclarecedor. Combinado? Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, de mais essa dica. Deixa a curtida de vocês, continue nos acompanhando lá no Vestibular em Cena. E claro, né? Sejam bons conservadores e conservadoras. Mantenham os hábitos e costumes de nos acompanhar aqui na página do Jornal O Vale e também os nossos vídeos lá no Vestibular em Cena. Brincadeiras à parte, um abraço e bons estudos! E aí galera do Jornal Vale, seguimos com a nossa bookshelf, ou seja, arrebentando aqui a nossa estante, trazendo ela abaixo para compartilhar com vocês os nossos livros, as nossas leituras, né, tudo que nós utilizamos aqui para poder fabricar, né, os conhecimentos que nós disponibilizamos lá no Vestibular em Cena. A nossa companhia de hoje são essas duas pesquisadoras. Primeiro a Lilia Schwartz, que é uma historiadora e antropóloga, ligada à USP, a Universidade de São Paulo, e depois a Heloise Starling, que é uma pesquisadora ligada ao FMG, a Universidade Federal das Minas Gerais. E o livro que eu gostaria de indicar já é um livro, digamos assim, bem consolidado, lançado em 2015. É este daqui, Brasil, uma biografia. É uma parceria de ambas. A editora é a Companhia das Letras. Como vocês podem ver, é um catatal. Tá vendo só? É isso daqui. Vocês podem encontrar em qualquer boa livraria e uma vez que você estiver nessa livraria, enfim, senta lá, toma um café, toma um copo de água e folheie, dê uma zapeada no livro. Vale muito a pena. Elas percorrem, como o próprio nome diz, o Brasil dos 1500 até os dias atuais. E vocês, ao longo de vários capítulos, vão ter de fato a biografia de uma personagem, que é o Brasil. Então, digamos assim, qual que é o diferencial do livro, né?
Ele se propõe a ser um manual. Manual é aquele livro que a gente, evidentemente, sempre deixa às mãos, né, um contato muito rápido, porque ele tem estatísticas, tem dados, coordenadas geográficas, imagens, nomes, números, séries, ou seja, é um livro bastante potente, porque consegue fazer uma leitura, além de tudo isso, cultural a respeito de nossa história. A gente sabe que um grande tema das nossas ciências humanas e sociais é a tal da identidade brasileira, né? Que raios é ser brasileiro e brasileira? Essa é uma pergunta que invariavelmente, desde 1840, fazem, né? Tanto que tem um historiador pernambucano, o Evaldo Cabral, que diz: deixa essa bobagem de lado, a gente tem que se dedicar a estudar a seriedade brasileira, né? Quando que o brasileiro e a brasileira serão de fato sérios, vão encarar isso como uma civilização, enfim, tem uma questão por trás aí. Mas o que importa para nós nessa biografia, então, é uma leitura cultural a respeito dessa personagem e também a respeito dos impasses e avanços ao longo de nossa história. Vale a pena ler o livro, é um livro que vale a pena você comprar, mesmo que você não seja vestibulanda ou vestibulando, né? Daqueles livros que, se você deixar em casa, volta e meia você vai lá, acessa e conhece um pouco mais a respeito de nossa história. Sim, se vocês forem para o YouTube, existem várias entrevistas das duas autoras, né? Da Heloísa e da Lilia, e qualquer coisa que vocês assistirem delas, vale a pena. Você vai ser mais espiritualizado, você vai ser mais iluminada a respeito da nossa história. E como a gente sabe, história importa, né? Porque afinal de contas a história de nosso país é a minha, é a sua, é a nossa história. Combinado? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe a curtida de vocês aqui. Continue nos acompanhando lá no Vestibular em Cena no YouTube. Compartilhem a nossa bookshelf, isto é, esses vídeos com as amizades de vocês, tá certo? Tragam-nas aqui para a página do jornal O Vale. Um beijo, um abraço e bons estudos! E aí galera do jornal O Vale, tudo bem com vocês? Seguimos aqui com a nossa bookshelf, ou seja, trazendo abaixo a nossa estante e compartilhando com vocês autores e também autoras e uma série de livros aqui fundamentais para a gente conhecer melhor a respeito da nossa história política e também da nossa história econômica. A nossa companhia de hoje é o grande Jairo Nicolau. Ele é um pesquisador ligado à UFRJ, a Federal do Rio de Janeiro, e é um cara que se dedica há mais de 20 anos para estudar o processo eleitoral brasileiro, ou melhor dizendo, né, o sistema eleitoral e os seus processos. Digamos que existiriam dois livros que eu gostaria muito de falar com vocês a respeito. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês este daqui, Representantes de Quem? Os caminhos e descaminhos do seu voto da urna até a Câmara dos Deputados. É um livro lançado pela editora Zaha e ele, ao longo de 7 capítulos, ele estabelece as seguintes perguntas para vocês. Se 50% mais um votar em branco e nulo anula a eleição, por que raios o nosso legislativo é o mais fragmentado, é o mais caótico do mundo? Se comparado com democracias de massas, né, tal como México e Estados Unidos, para ficar nas Américas, o que significa o sistema político brasileiro? Coligação partidária, você sabe muito bem como é que funciona, para que ela serve? Por que partidos podem fazer coligações no Estado e outras coligações para o Poder Executivo? Elas não teriam que ser verticalizadas, né? Não teria que haver uma fidelidade ideológica ou então fidelidade partidária? Bem, vocês conseguem notar que as perguntas são muitas. E o Jairo Nicolau consegue respondê-las numa linguagem bastante acessível neste livro que eu mostrei para vocês, o Representantes de Quem? Vale a pena vocês acompanharem. E particularmente porque nesse ano nós temos eleições, né? E, enfim, como nós sabemos, o cenário é bastante incerto e, ao mesmo tempo, inseguro. Sim, se vocês forem para o YouTube e digitarem Jairo Nicolau, vocês vão encontrar entrevistas com ele, seja no canal da Veja, seja no canal da TVT, né, da TV dos Trabalhadores. Enfim, ele é um pesquisador que está interessado em eleições, portanto, que venha ao grande público. Isso que interessa para nós. Combinado? Eu deixo aqui a sugestão para vocês, o nome de Jairo Nicolau e particularmente Representantes de Quem, tá certo?
É um livrinho pequeno, se a tua preocupação for essa, né? É uma leitura que você faz nos ônibus, nos metrôs, enfim, o que seja. E muito produtiva, muito esclarecedora, tá legal? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês estejam gostando da nossa série. Deixem aqui a curtida de vocês, deem um pulo lá no YouTube para vocês acompanharem o Vestibular em Cena, que é um canal dedicado às humanidades e particularmente para quem é vestibulando e vestibulanda, contem conosco, tá certo? Um beijo, um abraço e bons estudos! E aí galera do Jornal Vale, tudo bem? Vamos aqui seguindo com a nossa bookshelf, mais uma vez contando com a presença, né, de Jairo Nicolau, mas vocês devem se lembrar que eu havia dito no outro vídeo que existiam 2 livros sobre os quais seria interessante a gente bater um papo. O livro de hoje é esse daqui, Eleições no Brasil, estão vendo? Também do Jairo Nicolau, que como eu havia dito é um pesquisador carioca ligado ao FRJ, também lançado pela Zahar, editora Zahar. Eleições no Brasil do Império aos Dias Atuais. E você tem 6 capítulos, pequenininhos aqui. Eleições no Império, Primeira República, dos anos 30 ao Estado Novo, a nossa República Liberal Populista de 45 a 64, a ditadura militar e a democracia atual. O professor Jairo Nicolau, como eu havia dito para vocês, ele é um cara bastante presente lá no YouTube, existem várias entrevistas dele por lá. Anotem aí para vocês pesquisarem e dar escuta para ele. O que importa para nós aqui, se vocês me permitem rapidamente, lembrem-se, o Brasil está vivendo a sua terceira república. A nossa primeira república é aquilo que vocês lá na escola chamavam de República Velha, República do Café com Leite. Esqueçam esses temas. Tá certo? É Primeira República. Depois a nossa Segunda República. Acaba o governo Vargas de 45 até o golpe militar. Você vai chamá-la de República Liberal ou República Populista. Ou então Liberal Populista, whatever. E depois a gente está vivendo a nossa Terceira República, que é essa de 88 até agora. Decisivamente, a Constituição de 88 ela é muito semelhante à Constituição de 46. Qual que é a grande virada, guardadas as proporções históricas, evidentemente? É que a Constituição de 88 permitiu o voto ao analfabeto. Isso mudou radicalmente o cenário da participação política, né, dos cidadãos e cidadãs brasileiros e fez de fato a democracia brasileira, democracia no sentido eleitoral, ser uma democracia de massas, né, uma participação massiva da população. Além dos seus avanços sociais, né, em relação à reforma agrária, posse de terra indígena, direitos do consumidor, direitos da infância, questões ligadas, as leis ligadas às questões raciais. E tudo nesse livrinho do professor Jairo Nicolau você vai encontrar muito bem explicado. Uma história das eleições do Brasil. Mais uma vez, desde a Constituição de 1824 até a Constituição de 1988. Fica aí a sugestão para vocês. O professor Jairo Nicolau, sempre bastante competente no seu esforço de traduzir o conhecimento. Lá no YouTube vocês têm várias entrevistas com ele. E uma vez, lá no YouTube, conheçam também o Vestibular em Cena, que é um canal dedicado às humanidades e particularmente para quem presta vestibular é um prato cheio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem a curtida de vocês aqui, um beijo, um abraço e bons estudos! E aí galera do Jornal Vale, tudo bem? Mais uma vez aqui é o Fábio Monteiro do canal Vestibular em Cena e a nossa companhia de hoje, como vocês podem notar, é Jorge Caldeira, esse pesquisador que lançou uma obra de grande impacto no ano de 2017. O nome dessa obra, História da Riqueza no Brasil. Conseguem ver? História da Riqueza no Brasil. São 5 séculos de pessoas, costumes e governos. A obra foi lançada pela Estação Brasil, na qual você encontra também outras grandes obras do historiador Jorge Caldeira. E por que ler Caldeira? Porque nessa obra você vai definitivamente deixar de lado essa história de pacto colonial.
De certo que você aprendeu na escola essa conversa. O Brasil era colônia de exportação, Portugal metrópole, existe uma relação de exclusivo comercial, né? A coroa exporta manufatura, a colônia exporta matéria-prima e assim existe uma drenagem de riqueza. Esqueça, esse é o tipo de leitura que se fazia nos anos 40 e 50, devido ao Caio Prado Júnior e tralalá. A partir de Jorge Caldeira, então, a partir dessa obra, a antropologia, a econometria, isto é, os estudos da riqueza e da produção econômica e também das práticas, hábitos, costumes locais, muitas vezes herdados de nativos, indígenas e de africanos, são capazes de iluminar a nossa sociedade colonial e imperial de maneira completamente nova. O Brasil sempre foi capaz de produzir muita riqueza. O Brasil sempre foi capaz de ser muito produtivo, tá certo? Enquanto nos seus 200 primeiros anos, de 1500 até 1700, a coroa portuguesa era uma desgraça, altamente devedora, seja de França, Inglaterra e também Holanda, os Países Baixos, como seja. Isso significa dizer então que a partir desse ponto de vista, a história da riqueza, você consegue lançar um novo olhar a respeito da nossa história. O texto é muito bom, enfim, é Jorge Caldeira, né? A pena do cara, a escrita do cara é sofisticada, sim, é acessível, é um livro que, enfim, você vai sentar e você vai se encantar com o texto pela maneira como, pelo carinho, né? Pelo cuidado, como ele lê a história de nosso país. E depois, por fim, você vai acompanhar a nossa história até o ano de 2015, né? O ponto final do livro é esse. Então você tem uma história de Brasil colônia, Império e República. Tá legal? Tá aqui, Jorge Caldeira, História da Riqueza. Sim, se vocês forem para o YouTube, vocês vão encontrar várias entrevistas com ele. Particularmente, a presença dele no programa Roda Viva é impecável, tá certo? E uma vez lá no YouTube, aproveitem também para poder visitar o Vestibular em Cena, que é um canal dedicado às humanidades, como vocês já notaram por aqui, e particularmente para quem presta vestibular, é a meta, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem a curtida de vocês, compartilhem com as suas amizades, um beijo, um abraço e bons estudos!